assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy? Coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão, que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo? A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada. No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família. Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante, e como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma. A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local, a mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não.
O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma. Mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história, o cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural, faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão, espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista. E isso já faz toda a diferença. Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra. Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não. Agora ele tem uma motivação, porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista. Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave,
faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy? Coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão, que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo? A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada. No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família. Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante, e como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma. A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local,
A mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não. O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma. Mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história. O cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural. Faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão, espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista, e isso já faz toda a diferença. Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra. Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não. Agora ele tem uma motivação, porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista.
Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave, faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy? Coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo? A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada. No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família. Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante, e como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma.
A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local, a mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não. O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele, e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma, mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história, o cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural, faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão, espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista. E isso já faz toda a diferença. Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra. Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não. Agora ele tem uma motivação,
porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista. Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave, faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy, coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo? A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada. No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família. Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante,
E como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma. A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local, a mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não. O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma. Mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história: o cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural. Faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão, espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista, e isso já faz toda a diferença. Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra.
Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não. Agora ele tem uma motivação, porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista. Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave, faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy? Coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo? A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada. No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família.
Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante, e como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma. A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local, a mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não. O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele, e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma. Mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história, o cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural, faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão, espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista. E isso já faz toda a diferença.
Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra. Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não. Agora ele tem uma motivação, porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista. Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave, faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy? Coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo? A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada.
No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família. Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante, e como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma. A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local, a mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não. O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma, mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história, o cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural, faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão, espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho.
ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista, e isso já faz toda a diferença. Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra. Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não, agora ele tem uma motivação, porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista. Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave, faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Imagina só crescer em uma família onde todo mundo tem talento para a mesma coisa, menos você. É tipo quando seus irmãos jogam bola, todo mundo não anda bem, mas você não acerta nem o chute no gol vazio. Agora, troca a bola por um skate. Esse é o caso do Tommy. A vida dele gira em torno de rodinhas, rampas, manobras e pistas de skate, porque a família inteira respira esse esporte. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, todo mundo é craque. E o Tommy, coitado, mal consegue ficar em pé no skate sem cair de cara no chão. E aí você já imagina o clima. Pressão em casa, zoeira dos amigos e aquela sensação horrível de ser o diferentão, que não acompanha a tradição da família. Mas a vida gosta de botar a gente em situações impossíveis, né? No caso do Tommy, o problema aparece quando o valentão da cidade, aquele típico garoto metido que adora se mostrar, resolve cutucá-lo. Esse cara desafia o Tommy para uma competição de skate. Agora me diz, como é que um garoto que mal sabe se equilibrar vai encarar uma disputa contra alguém que já vive treinando para isso? Parece piada de mau gosto, mas é exatamente aí que a história começa a ficar divertida. Tommy fica desesperado, claro. Ele sabe que sozinho não tem chance nenhuma, mas o que ele não contava era com a ajuda mais inusitada possível, o cachorro dele. Sim, o melhor amigo de quatro patas, que por acaso tem um talento natural impressionante para andar de skate. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto Tommy tropeça, se desequilibra e quase quebra o braço tentando uma manobra básica, o cachorro desliza suave como se tivesse nascido em cima de um shape com rodinhas. Daqui pra frente, o filme vira uma mistura de comédia, aventura e aquele tipo de história que aquece o coração. Primeiro, porque a relação entre o garoto e o cachorro é muito forte, quase como se eles se entendessem sem precisar de palavras. E segundo, porque a ideia de um cachorro skatista já é tão absurda que fica engraçada e encantadora ao mesmo tempo. Você começa a pensar, será que dá para ganhar uma competição séria com um cachorro no time? E é aí que o Radicão pega a gente. O filme não fica só na brincadeira. Ele mostra também todo o esforço do Tommy em tentar superar seus medos, sua falta de jeito e a pressão que sente dentro da própria casa. Ele não quer mais ser o garoto que só assiste enquanto todo mundo manda bem. Ele quer provar, nem que seja uma vez, que pode encontrar seu espaço nesse universo das rodinhas. E a parceria com o cachorro vira a chave para isso. Entre treinos desastrados, quedas doloridas e muita risada, Tommy vai aprendendo lições que vão além do skate. Ele descobre o valor da amizade verdadeira, entende que todo mundo tem seu próprio jeito de brilhar e que nem sempre é preciso ser igual aos outros para conquistar respeito. O cachorro, por incrível que pareça, funciona como o grande professor nessa história. Enquanto Tommy aprende a acreditar mais em si mesmo, o peludo mostra que às vezes basta relaxar e se divertir para que as coisas funcionem. E claro, a gente não pode esquecer da grande expectativa, a competição contra o valentão. Esse é o ponto alto do filme, aquele momento em que todo mundo para ver o que vai acontecer. Será que Tommy vai conseguir se equilibrar? Será que o cachorro vai dar conta de mostrar suas manobras? Ou será que os dois juntos vão surpreender todo mundo?
A graça está justamente em acompanhar esse caminho cheio de reviravoltas, onde cada tentativa pode ser um fracasso ou uma vitória inesperada. No fundo, Radicão é aquele tipo de filme que mistura humor com emoção, perfeito para assistir com a família. Ele não foca só no skate, mas no sentimento de não se encaixar, de achar que nunca vai ser bom o bastante, e como às vezes a ajuda mais improvável pode mudar tudo. E é impossível não se apegar ao cachorro, afinal ele rouba a cena o tempo inteiro, com suas manobras e carisma. A história começa apresentando o Tommy, e logo de cara a gente percebe que ele é diferente da família. Todo mundo ali respira skate. O pai tem orgulho de ser um ex-campeão local, a mãe já participou de eventos de manobras quando era jovem, os irmãos mais velhos parecem ter nascido grudados no shape. E até os primos menores conseguem se equilibrar sem esforço. O problema é que o Tommy, não. O garoto até tenta, mas a cena clássica dele subindo no skate sempre termina igual. Ele mal coloca os pés, já perde o equilíbrio, o skate dispara para o lado e ele vai parar no chão. É queda atrás de queda, e a família inteira olha com aquela mistura de preocupação e vergonha. Tommy sente o peso disso o tempo todo. É como se carregasse nas costas a expectativa de ser o próximo skatista da linhagem. Mas nada nele parece se encaixar nesse papel. Quando vai para a escola, a coisa não melhora muito. Os amigos acham engraçado o jeito desastrado dele e alguns até apoiam, mas tem sempre aqueles que gostam de zoar. E entre eles está o famoso valentão da cidade, um garoto metido que se acha o dono da pista e adora provocar quem não consegue acompanhar seu talento. Esse valentão é o tipo que não perde uma oportunidade de mostrar as manobras e ainda humilhar quem não chega nem perto. Um dia, numa dessas provocações, o cara resolve desafiar o Tommy para uma competição de skate que vai acontecer na cidade. Todo mundo fica surpreso porque é óbvio que Tommy não tem chance nenhuma, mas o valentão quer mesmo é ver o garoto passar vergonha diante da multidão. E aqui entra a primeira grande encruzilhada. Tommy não pode simplesmente recusar. Se ele fugir do desafio, vai carregar para sempre a fama de covarde. Se topar, sabe que vai cair feio e virar motivo de piada ainda maior. É aquele tipo de situação sem saída que deixa qualquer um travado. É nesse momento que entra o elemento mais inesperado da história, o cachorro do Tommy. Desde pequeno, esse peludo fiel acompanha todas as tentativas fracassadas do garoto. E em um dia qualquer, quando Tommy larga o skate de lado, desanimado, o cachorro pula em cima do shape e começa a deslizar. Parece brincadeira, mas o animal pega o jeito rapidinho, como se tivesse nascido para aquilo. O Tommy fica de boca aberta, sem acreditar no que está vendo. Enquanto ele não consegue ficar em pé nem por 5 segundos, o cachorro sai deslizando de forma natural, faz curvas, mantém o equilíbrio e parece até se divertir com a sensação. Essa cena muda tudo. O garoto percebe que, se ele não consegue dar conta sozinho, talvez com a ajuda do cachorro possa ter uma chance. É claro que a ideia parece absurda. Quem levaria a sério um cachorro competindo em um torneio de skate? Mas a esperança é tanta que Tommy resolve investir. Ele começa a treinar com o peludo, não apenas tentando melhorar seu próprio equilíbrio, mas também descobrindo como transformar essa parceria em algo único. Só que nada vem fácil. No começo, o Tommy ainda está preso no mesmo problema de sempre. Ele é desengonçado, nervoso e parece carregar o medo de cair a cada passo. Já o cachorro parece rir disso, deslizando de forma natural, como se quisesse ensinar ao garoto que não precisa complicar tanto. E aos poucos, com paciência e repetição, Tommy vai se soltando. Ele começa a perceber que o segredo não está só na técnica, mas na confiança. O cachorro mostra, sem palavras, que às vezes é preciso relaxar, respirar fundo e deixar o corpo fluir junto com o movimento. Enquanto os treinos seguem, a gente vê a amizade entre eles crescer ainda mais. O cachorro vira não apenas um parceiro de manobras, mas um verdadeiro professor e companheiro de risadas. Sempre que Tommy erra, ele late como quem diz, tenta de novo. Sempre que o garoto acerta, o cachorro vibra, correndo ao redor animado. É uma conexão que só quem já teve um bichinho de estimação entende. Aquele vínculo silencioso, mas cheio de significado. Só que por mais que Tommy esteja melhorando, o peso do desafio continua enorme. A cidade toda já comenta sobre a disputa e o valentão só aumenta a pressão,
espalhando por aí que vai humilhar o garoto diante de todos. Tommy sente o medo crescendo dentro dele, mas também descobre algo novo. Pela primeira vez, ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado, mesmo que esse alguém seja um cachorro skatista, e isso já faz toda a diferença. Depois que o Tommy descobre o talento absurdo do cachorro no skate, a rotina dele vira outra. Antes era só frustração, tentar, cair, se machucar e voltar para casa com aquele ar de derrota. Agora não, agora ele tem uma motivação, porque não está mais sozinho. Todo dia, depois da escola, ele leva o cachorro para a pista, meio escondido, porque, ninguém pode saber que ele está treinando com um cachorro skatista. Seria o mesmo que assumir que não tem capacidade de treinar sozinho. E aí começa uma sequência daquelas bem divertidas. O Tommy tenta acompanhar o cachorro, mas cada vez que sobe no skate quase voa longe. Enquanto isso, o peludo desliza suave, faz curvas perfeitas e até arrisca umas manobrinhas simples, tipo levantar a pata da frente, como se estivesse dando um tchauzinho pro público imaginário. O Tommy não sabe se ri ou se chora. Em alguns momentos fica até com raiva de ver que um cachorro é melhor que ele. Mas logo percebe que a raiva não leva a nada e começa a aprender com os movimentos do animal. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.